Abracadabra, tudo bem? Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre um fórum que eu tive recentemente que fala sobre bullying. Então, para você que quer entender um pouquinho de forma acadêmica como funciona o bullying, e antes de responder essas questões, a gente precisa entender a etimologia da palavra bullying. O termo bull, que vem do inglês, que significa touro. Preste bem atenção, touro. O B-U-L-L-Y significa valentão. E ing significa um sufixo que determina uma ação verbal. Podemos classificar como assédio moral, porém a palavra não tem um significado exato na língua portuguesa. O termo também pode querer dizer ameaçar, pode ser também considerado como intimidar, amedrontar, tiranizar, oprimir, maltratar, e esse termo surgiu lá na Noruega na década de 80. O primeiro, então, a relacionar a palavra desse fenômeno bullying foi Dan Oves, que foi professor da Universidade da Noruega. Ao pesquisar as tendências de suicídio que existia entre os adolescentes daquela época, ele descobriu que a maioria desses jovens que tinham sofrido algum tipo de ameaça e que, portanto, o bullying era um mal a ser combatido. E no Brasil o termo passou a ser acostumado a partir da segunda metade dos anos 90, aí com o processo da globalização gerados pelos meios midiáticos de comunicação, principalmente a internet. Bem, mas um dos principais aspectos que geram conflito e o bullying é a desigualdade natural que existe entre os seres humanos. Então essa desigualdade não é gerada somente pela superficialidade abstrata, presente em nossa sociedade contemporânea, não, tá, gente? Com o acúmulo do poder econômico capitalista em classes sociais, como também ela se dá por inúmeros fatores, existentes na nossa vida, como a forma estética biológica de ser do ser humano, ser negro, ser branco, ser narigudo, ter o nariz pequeno, ser alto, ser baixo, ser gordo, ser magro, ou até mesmo na sua origem cultural, a cor da pele, como falei agora, os estereótipos que cada um tem, a religião, a filosofia, a ideologia. Todos esses problemas geram as dificuldades que fortalecem o aspecto do bullying na nossa sociedade contemporânea. Onde existir um grupo de pessoas, sempre existirá uma pequena atmosfera de desigualdade entre elas. Isto é fato e até a certo ponto benéfico para a nossa vida. É muito bom isso, porque se todo mundo fosse igual, se todo mundo fosse a mesma coisa, a sociedade não funcionaria com essa dinâmica que existe hoje. Aqui até um casal que muitas vezes é muito parecido, ele acaba entrando em colapso, porque, como diz a teoria, os opostos se atraem. Então há necessidade dessa diferença dentro da nossa sociedade. Isso é benéfico até certo ponto. Agora, infelizmente, a falta do conhecimento, aí que eu digo científico, racional dos casos, ou seja, você entender o seu próximo, leva o fato da desigualdade gerarem como combustível do preconceito, ou seja, o conceito antecipado sobre uma pessoa, sobre uma coisa, sobre um assunto. Aí isso também leva à discriminação, à rotulação e aí por fim à ditadura do seu conceito pré-existente, que por fim acabam gerando, quando não se tem essa igualdade que se esperava, então as ações de coagir, de intimidar, de ameaçar, de amedrontar, de por fim tiranizar, oprimir, maltratar, tanto emocionalmente como psicologicamente, chegando ao extremo da violência física e muitas vezes até a morte. Ou seja, quando não se tem esse conhecimento racional, científico da coisa, você não para perceber o outro de forma racional, e quando você muitas vezes não consegue fazer com que as coisas aconteçam da maneira que você quer, então tudo isso daí vem gerando a consequência do bullying. Como nós já observamos os casos de bullying, para acontecerem nesses casos basta haver no mínimo 2 indivíduos ou um grupo de pessoas com relações interpessoais. Só basta isso, basta você estar inserido em qualquer tipo de grupo, família, colega, escola, etc. Assim como na escola, no trabalho, em outros lugares onde passamos,
um determinado período de tempo, o bullying dentro da família acontece também. É comum a gente ver relatos de profissionais de psicologia relatar sobre pacientes que sofrem com essa pressão e a exigência dos pais, principalmente dos pais sobre os filhos, para serem ou para adotarem comportamentos e características que eles determinam. Quem sofre a falta dessa igualdade com relação aos pais. O que eu quero dizer com isso? Meninos que são coagidos por seus pais a adotarem muitas vezes um comportamento militarista, machista, agressivo, bruto, sem expressarem sentimentos emocionais, rotulados como homem não chora, homem não beija, homem não abraça, como isso é comum na nossa sociedade. Esses filhos muitas vezes sofrem por desejarem um abraço, no mínimo um ato afetivo esperado de seus pais, valentões, preste atenção na palavra valentões, o B-U-L-L-Y, valentões em inglês, de seus pais bull, de seus pais touros, muitas das vezes que nunca virá, ou seja, aquilo que eles esperam, esse carinho, etc. Então, o bullying muitas vezes acontece dentro de casa, da família, e ele é transferido para o meio social, escola, faculdade, etc. As mulheres, filhas e mães, também sofrem com as mesmas ações opressivas em família pela figura dominante do macho alfa. Muitas vezes essas mulheres, filhas, mães, elas sofrem por estarem rotuladas pelo senso do sexo frágil, a dependência muitas vezes financeira ainda existente em muitos lares de classes econômicas C e D, e a violência praticada por distúrbios como alcoolismo e droga, etc. Então existe também esse bullying. Homens também, existem homens também que sofrem, são vítimas de bullying feito pelas mulheres, que hoje muitas delas são autônomas, são independentes financeiramente, aquelas que são as únicas provedoras do lar. Existem casos de homens que são sustentados por suas mulheres, são muitas vezes humilhados pelos filhos, muitas vezes esses filhos humilham seus pais, os homens, estimulados pelas mães, tendo constantemente a sua autoestima rebaixada, a sua dignidade roubada por discursos feministas, em contraste com a crise e situação da falta de oportunidade de trabalho temporário ou falta de qualificação profissional. Gente, isso são dados pesquisa, são dados reais. E existem muitos outros casos de bullying dentro da família, vovó, são pessoas de terceira idade que sofrem com os maus tratos físicos e opressões psicológicas, emocionais sobre o valor e destino de sua vida. O ser humano tem como natureza ser egocêntrico. Desde a sua infância mais remota existe esse egocentrismo dentro de cada um de nós. Isso se dá pela falta do estado de consciência racional, biológica de seu cérebro, que ainda está na fase, de formação e desenvolvimento. Caso que na fase adulta não se pode desculpar por seus atos racionais, egoístas e imperativos. Quando criança até tem desculpa, mas depois de adulto não tem desculpa não. A falta de empatia, da preocupação que temos com o próximo, de a gente se colocar no lugar do próximo e a busca de sua compreensão, de fato é uma grande determinante para o acontecimento do bullying. Deixando de lado essas especulações religiosas, culturais, ideológicas, devemos, no mínimo, buscar a forma mais básica e objetiva de raciocínio, como a biologia, a física, para entendermos esses fenômenos sociais. Através da racionalidade, podemos, a princípio, usar como instrumento o físico-cientista, segundo o filósofo francês Auguste Comte, que a gente pode dar referência aqui de Comte 1989, na página 53. Lá, um dos primeiros cientistas da sociologia, ele fala sobre o seguinte: entendo por física social a ciência que tem por objetivo próprio o estudo dos fenômenos sociais considerados com o mesmo espírito que os fenômenos astronômicos, físicos, químicos e sociológicos. Isso é como submetidos às leis naturais. Bem, a astronomia, a física, a química, a biologia são vistos como fisiologia para Comte, e a medicina seria para ele uma ciência que se aproximaria do exercício da profissão do perfil de interferência do físico social. Cabe-se ao médico diagnosticar a doença diante dos dados levantados empiricamente, e cabe também ao sociólogo a análise dos fatos sociais
sociais diagnosticados pelos mesmos critérios da medicina, ou seja, a fisiologia. Isso está no Fundamento Sociológico e Antropológico da Educação, do professor Gilson Mariá, 2016, página 90. Só uma referência para vocês, para não ficar nas minhas palavras. E finalizando, não somos todos nós cientistas ou especialistas na área de humanas e relações interpessoais, mas o que Conte vem nos ensinar, encorajar em suas teses primárias é encarar essas diferenças sociais que acontecem na nossa sociedade, ok? Com maturidade adulta que temos como seres humanos racionais, lógicos e inteligentes que somos em relação a um fatídico, preste atenção, comportamento na busca do conhecimento do outro, pessoal. A empatia e, acima de tudo, por mais obscuro que sejam os caminhos para que a gente possa entender e aceitar essas diferenças, por fim, o que prevalecerá como base de uma sociedade bem alicerçada em seu êxito social será o perpétuo exercício do respeito ao próximo, na execução de seus deveres e direitos. Deveres e direitos. Essa é a nossa missão como futuros educadores, em educar verdadeiros valores, em inculcar na realidade verdadeiros valores em futuros cidadãos. Bem, para finalizar, é isso que eu sempre digo. Resumindo, é sempre respeitar o próximo. Quando se tem o respeito, consegue-se viver em harmonia, em sociedade, respeitando os direitos e deveres de cada um. Esse é um pequeno comentário de um fórum que eu participei sobre bullying e espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais sobre bullying e o bullying que acontece também dentro da família. Ok? Até o nosso próximo encontro. Abracadabra!